Então, gente, eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre a questão política, a questão das eleições que estão aí já chegando até esse momento tão importante, decisivo da vida do nosso país. É uma eleição extremamente importante, delicada e num momento crucial do nosso país. Portanto, é nossa responsabilidade não só orar, mas também pensar e pensar biblicamente para escolher os nossos candidatos. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui é a questão da corrupção. Do ponto de vista bíblico, a corrupção é abominável, segundo a palavra de Deus, segundo o Deuteronômio, capítulo 15. É abominável. Ou seja, por que é abominável? Porque é uma prática de injustiça. Então, candidatos que estejam envolvidos, candidatos que apoiem, candidatos que tenham essa tendência a serem envolvidos com a corrupção, no seu voto, você que é um filho de Deus, é um cristão verdadeiro, você deve se posicionar. A palavra de Deus orienta ainda nesse capítulo 15 de Deuteronômio que as pessoas não devem ter no seu bolso 2 pesos e 2 medidas, porque isso é prática de injustiça. Ele se referia às compras que as pessoas faziam, então pesavam e tentavam roubar alguém que estava vendendo ou que estava comprando. Então, na hora de você votar, escolha candidatos que tenham condições ou que se posicione contra a corrupção. Em seguida, nós vamos tratar de um outro assunto. E esse outro assunto é a questão do aborto. A palavra de Deus também é muito clara com relação à vida. Deus é a favor da vida. Não há nenhuma possibilidade de alguém encontrar apoio para que pessoas sejam abortivas ou apoiem essa proposta. Jesus Cristo diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele diz mais no início desse texto, ele diz que o ladrão, ele vem para roubar, mentir e matar. Então, do ponto de vista bíblico, escolha candidatos que sejam a favor da vida e não da morte. Essa campanha também está se caracterizando pela violência proposta, pelos extremos. Por um lado, há um discurso violento, por outro lado, há reações violentas. Então, novamente, do ponto de vista bíblico e cristão, a violência não faz parte da nossa proposta de vida. A palavra de Deus ensina isso claramente, e é tão claro que nós não devemos nos envolver, nem apoiar, nem deixar de lutar a favor da paz, conforme ensina a palavra de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino de Deus. Não há nenhuma possibilidade de alguém se afirmar cristão e ser a favor da violência, seja ela em qualquer situação. A palavra de Deus é muito clara, quem sofreu, e Jesus é o nosso exemplo, ele sofreu toda forma de violência, de injustiça, e sofreu no nosso lugar para que nós não precisássemos nem sofrê-la e nem praticá-la. E é por isso que a gente participa de uma proposta, do ponto de vista político, democrático, que nós exercemos as nossas ações como cidadão do ponto de vista democrático, ou seja, através do nosso voto consciente e maduro. Toda forma de violência, tanto física, quanto moral, quanto verbal, quanto a praticada através da injustiça, é totalmente condenada pela palavra de Deus, conforme nós já citamos alguns versículos, e existem muitos outros. Uma outra questão que está em jogo nessas eleições é essa questão do casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Do ponto de vista bíblico, não há apoio para essa posição. Segundo aquilo que a palavra de Deus ensina, deixará o homem a sua casa e se juntará e se casará com uma mulher, e então eles serão uma só carne. É Gênesis capítulo 2. É muito fácil de compreender isso.
Então, alguns candidatos podem, ou os seus partidos, ou as suas propostas, podem envolver essa questão. Então, biblicamente é bom que isso fique claro na sua mente, no seu coração, de que isso não procede de Deus. Outra questão extremamente importante que vai ter um peso nas nossas decisões, ou a decisão do nosso voto, é essa questão da educação dos nossos filhos nas escolas públicas. Quando então se tenta impor uma proposta especificamente da ideologia de gênero, tentando ganhar a mente dos nossos filhos para que eles sejam adeptos dessa ideologia. É evidente que, do ponto de vista cristão, bíblico, nós não vamos aceitar isso, porque a palavra de Deus é muito clara. A responsabilidade da educação dos nossos filhos nas questões espirituais, emocionais, morais, elas são de responsabilidade dos pais, conforme ensina a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, que a gente deve colocar no coração dos nossos filhos aquilo que a palavra de Deus ensina. Então nós temos o direito de reagir contra essa proposta. Isso é perfeitamente bíblico e na hora de você escolher o seu candidato, você deve levar isso em consideração. Quais são os partidos, quais são as propostas desses candidatos que vamos escolher, que apoiam ou não essa proposta que violenta os direitos dos pais de educarem os seus filhos conforme ensina a palavra de Deus. Como cristãos, esse é um posicionamento fundamental e você, ao escolher o candidato, deve levar isto em consideração. Uma campanha política com tantos extremos como nós estamos vendo acontecer, pode ocorrer de haver uma tendência entre as pessoas de discriminarem uns aos outros. Do ponto de vista bíblico e cristão, a discriminação ela é condenada. Ou seja, a discriminação é um processo no qual a gente não permite ou não oferece, nem o governo e nem a gente enquanto pessoa, na nossa alma e nas nossas relações, não permite ao outro ter os mesmos direitos que nós temos. Isso é o que significa discriminação. Então, se for assim, se a gente age com discriminação contra pessoas por ela ser rica, por ela ser pobre, por ela ter um posicionamento diferente do nosso, por ela ser estrangeira, por ela ter uma outra percepção da vida e compreensão da vida, da sua própria pessoa, seja qual for o motivo que o outro se apresente, se a gente discrimina as pessoas, a gente está se colocando como superior às outras pessoas. A gente sempre deve lembrar que a palavra de Deus e o próprio Jesus, ele nunca tratou as pessoas dessa forma. Ele sempre tratou a todos da mesma maneira, iguais. Nós somos seres humanos e para Jesus, todo ser humano é igual um ao outro. Para Cristo, todo ser humano é pecador, todo ser humano precisa se arrepender, todo ser humano precisa nascer de novo, todo ser humano precisa de perdão, todo ser humano precisa do abraço e do amor do Pai. Então, políticos discriminadores que tratam as pessoas de forma diferenciada, e mesmo você que vai dar o voto, você deve considerar isso. Quem são esses candidatos que discriminam as pessoas, sejam elas quem elas forem? Todos precisam se arrepender, todos precisam crer, todos carecem da glória de Deus. Então, ao votar, pense nisso. Pense quem são aqueles que estão lutando para que as pessoas tenham os mesmos direitos que nós temos ou que você tem. Uma questão fundamental na palavra de Deus é a questão da pobreza. Quer você goste ou não, quer você compreenda ou não, há clareza na palavra de Deus que o Senhor tem um olhar especial para o mais pobre.
E não é possível a gente continuar vivendo em um país em que 1% da população detém 30% da riqueza. Um país assim ele se torna inviável. E a riqueza se acaba com duas ações muito importantes. Primeiro é a questão da educação. As pessoas precisam ter oportunidade de serem educadas adequadamente. Em segundo lugar, gerando um processo no qual as pessoas têm a oportunidade de trabalhar e terem o seu ganho de uma forma digna, de tal maneira que elas tenham condições de viver. As pessoas não podem continuar vivendo e dependendo do Estado, do governo, o tempo todo, a vida inteira, dependendo de bolsas, de esmolas. Isso não é o padrão da palavra de Deus. Então, quando você for escolher um candidato, preste atenção naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aqueles que governam contra aqueles que são pobres, esses são injustos. Observe os candidatos, qual é a proposta que eles têm. Nós precisamos mudar o nosso país e o seu voto é importante para isso. Porque à medida em que a gente vai avançando na democracia, a gente vai criando um grupo maior de pessoas que vivam de uma forma mais digna. E assim a pobreza será um grupo menor e somente por circunstâncias absolutas, de absoluta necessidade deles em função de limitações. E aí sim o governo deve socorrer. Mas não aquelas pessoas que têm dignidade, são pessoas dignas, saudáveis, têm o desejo de trabalhar, de servir, mas eles querem ter um mínimo para eles terem uma vida digna. E o governo manipula os mais pobres para mantê-los debaixo da escravidão. Você, que é cristão, vai votar. Preste atenção em quem você escolhe. Se essas pessoas são a favor ou contra a pobreza. A questão da pobreza é necessário que a gente, ao escolher, observe e tenha clareza que estar a favor do pobre não quer dizer que a gente é socialista ou é capitalista. É uma questão cristã e bíblica. Não importa qual é a ideologia política que você abraça, se você for contra o pobre e você não trabalhar a favor do pobre, ou se o candidato for contra o pobre e não desenvolver políticas e propostas a favor do pobre, você não deve escolher. Sempre que a gente diz uma fala para que as pessoas sejam a favor do pobre, as pessoas logo confundem essa questão com questões ideológicas, ser socialista ou ser capitalista. Do ponto de vista bíblico, ser a favor do pobre é praticar a justiça. Então, ao escolher um candidato, você deve observar isto. Se ele de fato é uma pessoa que está preocupado, voltado ou vai desenvolver propostas que sejam a favor do pobre. Nós, os cristãos, especialmente os chamados cristãos históricos, entendem que a democracia é o melhor sistema, vamos dizer assim. É por isso que as igrejas como as nossas, as igrejas presbiterianas, se organizam democraticamente. É uma democracia onde existem os representantes que são escolhidos pelo povo da igreja e eles então conduzem a vida da igreja. É assim que nós entendemos. Então a democracia para nós, ela é a melhor forma da gente estabelecer um governo mais coerente e mais justo em um país. No próximo dia 7 você vai exercer e vai votar. E o voto, ele é intransferível, ele é seu. O voto é inegociável, ele é seu. O seu voto deve ser de acordo com a sua consciência. Demonstrando através do seu voto, você vai demonstrar maturidade cristã e maturidade na sua cidadania, na sua consciência, enquanto participante de um país e portanto, demonstrando assim a sua
a sua compreensão da importância que você tem dentro do processo. Por isso eu quero estimular você a votar. Mas vote levando em consideração esses princípios que a gente colocou aí anteriormente para você. Não se deixe manipular por pessoas. Eu não estou aqui na tentativa de manipular você. A minha tentativa é apenas ajudar você a ter consciência daquilo que você vai estar fazendo. Não vote em candidatos que se arvoram de serem os defensores de Deus. E isso nós já estamos acostumados, ano a ano, eleição a eleição, aparecem esses profetas de última hora sendo candidatos. São manipuladores. Não vote influenciado por esses pregadores da mídia que ficam defendendo aquilo que lhes interessa. Observe a sua vida, observe a vida das pessoas que lhe são mais próximas, para que você, a partir daí, então, tenha uma clareza em quem votar. Lembre-se que nessa eleição você vai votar em deputado, você vai votar em governador, você vai votar em deputado federal, estadual, em 2 senadores. Lembre-se, essa eleição não é somente para presidente. Não existe ninguém perfeito, mas pode existir candidatos mais próximos daquilo que a palavra de Deus propõe. Vote de acordo com a sua consciência. Não se deixe enganar. Procure a palavra de Deus, procure pessoas coerentes, amigos com quem você possa conversar sem agressões e que você possa então chegar a um ponto em que você vote de uma forma livre, aberta, clara e com o coração tranquilo em Deus. Essa nação não é nossa, ela é do Senhor. Nós vamos estar orando pela sua vida, orando pelas nossas vidas, orando pelo nosso país. Era isto, um abraço e que Deus te abençoe.